bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e no episódio de hoje eu vou falar sobre empréstimo modal, que foi o assunto vencedor da pesquisa que rolou aqui no canal. E se você quiser participar dessas pesquisas, é só você ficar ligado nas postagens do canal. Bom, a gente sabe que existe todo tipo de assunto abordado aqui na web, uns mais procurados que os outros. E sempre que um assunto desses mais populares é escolhido, eu procuro pesquisar e dar uma olhada nos vídeos e blogs que já existem para tentar sacar o que ainda pode ser dito, sobretudo de que forma dizer. Procuro formular definições e rever conceitos que possam clarear e completar, sedimentar as informações que já existam. Aquela velha máxima, né? Novas visões sobre velhos assuntos. Eu já quero ressaltar logo nesse começo que para você entender esse assunto a ponto de poder explorar ao máximo as inúmeras possibilidades que ele oferece, você deve ter um bom conhecimento sobre a constituição de escalas estruturais, as que a gente utiliza mais, né? São a maior e a menor naturais, e a menor e melhor harmônica e melódica também. Você deve saber os campos harmônicos de cada uma delas, além dos outros assuntos que a gente vai ver por aqui hoje. Segundo a definição musical, o acorde de empréstimo modal é um acorde que pertence a um outro modo, uma outra tonalidade diferente daquela em que a gente se encontra. E ele é utilizado por justa posição, ou seja, sem que haja uma modulação. Bom, no meu entender, essa já é uma definição direta e clara, mas ela pressupõe que a gente saiba bem vários outros assuntos, como o que é tonalidade, campo harmônico, como eu disse, né, as escalas e modos, e no que diz respeito à aplicação prática ainda, relações e funções de acordes, e para mim, esses são os X da questão. Pelo que eu tenho visto, são esses outros assuntos que acabam gerando dúvidas. Eu já gravei vários episódios falando sobre todos esses assuntos, com exceção do campo harmônico, né, que a gente vai ver aqui hoje. E você pode assistir tudo isso aqui no canal. Eu vou colocando os links no decorrer do vídeo de hoje. No nosso cotidiano musical, na aplicação prática e em muitas explicações dos modos, eles são frequentemente tratados como escalas, e a gente sabe que cada escala pode servir de matriz para novos modos, vai gerar campos harmônicos e tudo aquilo. Essa é uma visão híbrida cuja explicação nos leva até o século V a.C., quando o matemático e filósofo grego Pitágoras definiu matematicamente os intervalos consonantes, a oitava, a quarta e a quinta, e construiu assim a escala diatônica, abrindo, mais uma vez através da matemática, né, essa verdadeira caixa de Pandora. E você pode assistir ao vídeo do link acima para fazer essa viagem desde as origens, a formação, constituição, desenvolvimento dos modos até os dias de hoje. Um episódio que explica bastante, cujo conteúdo eu acho que é fundamental para desfazer uma série de dúvidas. Bom, por hora, o que eu penso que é fundamental também é a gente guardar a ideia de que a escala é aquela sequência infinita de sons que pode ser organizada e tocada em qualquer tonalidade, enquanto que o modo ele é um conjunto contido na escala, ele é um subgrupo, por assim dizer, uma porção da escala, mas que também pode ser organizado como tônica. Ele pode representar por si só uma tonalidade, ele também vai gerar um campo harmônico, uma série de acordes e tudo mais. Logo, os modos e as escalas, eles são dois lados de uma mesma moeda. E dentro das relações de consonâncias e dissonâncias, do avanço da polifonia, verticalização das vozes e a consolidação do sistema tonal e suas relações, surgiram os campos harmônicos. O campo harmônico ele é o conjunto de tríades ou tétrades diatônicas que são construídas sobre cada grau do modo ou da escala que esteja servindo de centro tonal. E esses acordes são formados exclusivamente por notas do modo.
Essas tríades e tétrades, elas representam o elenco primário de harmonização de uma melodia, diatônica ao tom em que elas estejam, né? Como, por exemplo, se você está em Dó maior, no modo jônio, e se a melodia é diatônica, se ela usa apenas notas do Dó maior, você pode harmonizar com acordes desse campo harmônico. Então, vamos ver umas possibilidades com essa melodia que eu fiz como exemplo. Ó. Certo? Vamos colocar ela então no contexto de Dó maior. Sol. Eu fiz com esses dois. Como eu falei, ela pode servir de elenco primário, todos esses acordes do campo harmônico. Então agora, sem pensar ainda nas funções nem nada, porque isso que dá implicação, é isso que vai fazer com que seja mais ou menos coerente. Então, sem pensar ainda nisso, eu vou colocando os acordes agora. Qualquer acorde desse campo harmônico vai servir. Acabei no Mi menor, por exemplo. Então, ó. Lídio. Acabei no Fá. Então, você deve explorar essas sonoridades. Você também pode fazer o sus. Lembra os campos harmônicos que a gente viu lá, né, em todos os modos? Então pode fazer o Ré sus, o Sol sus, Mi menor, Lá menor. Enfim, você pode fazer qualquer um desses acordes, né? Vai explorando, explora as outras sonoridades, a do sus e as outras, como a gente já fez com os outros modos lá, né? Agora eu vou mostrar exatamente da forma que eu aprendi dois jeitos diferentes para a gente identificar, estudar, decorar os modos. E o primeiro se chama método do jônio correspondente. Para você usar esse método, você deve se lembrar que a cada nota de uma escala ou de um modo é atribuído um grau. Então, em Dó jônio, por exemplo, a gente vai ter o Dó como primeiro grau, Ré como segundo e assim por diante até o sétimo grau. Depois esse padrão de intervalos ele se repete. Né? Por isso que eu falei para a gente pensar que a escala é uma sequência infinita de sons. Bom, a cada um desses graus é atribuído um modo. Então, ao modo do primeiro grau, que vai do Dó até o Dó, ou do 1 até o 1, a gente tem o jônio. No modo do segundo grau, o dórico, do Ré até o Ré, depois do terceiro grau, o frígio, e assim por diante. Esses modos a gente tem que decorar, a gente tem que saber de imediato. 1 jônio, 2 dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. E uma vez que a gente tem esses modos associados a cada grau, a gente vai encontrar o jônio correspondente. Agora, independente da tonalidade, porque agora a gente está falando em graus. Então, por exemplo, se você tem lá um Ré mixolídio, o mixolídio é o modo associado ao quinto grau. Então, se o Ré ele é o quinto grau, ele é o quinto grau de quem? Do Sol, inclusive está lá, a mesma armadura de clave, né? O mesmo número de acidentes, é a escala de Sol, começando pelo quinto grau, por essa porção. Então, vou pegar outro exemplo, vamos pegar o Lá lócrio, por exemplo. Sensível tônica, né? Se ele é o modo do sétimo grau, ele é sétimo grau de quem? Do Si bemol. Então, estão na mesma escala, né? Só que são esses conjuntos aí, é um outro conjunto que vai do Lá até o Lá, em vez do Si bemol ao Si bemol, tá bom? Isso também acontece com os modos ou escalas, né? A menor harmônica e menor melódica. Cada uma delas também vai gerar seu campo harmônico, seus acordes, e a partir daí a gente segue, né? A gente vai ver exemplos já já. Agora vamos ver a outra forma de estudar os modos, que é através das notas características. A gente vai dividir os modos em duas categorias, dos maiores com terça maior, dos menores com a terça menor. E aí a gente vai usar os dois modos que a gente já usa, o jônio como referência dos maiores e o eólio como referência dos menores, como a gente já faz. Essa é a forma mais usada, eu acho que ela é legal porque a gente pode usar essa percepção que a gente já tem de maior, menor, que para a maioria já sugere som mais aberto e fechado, mais triste e feliz, essas coisas. E a gente pode se orientar por essas sonoridades. Pode ir mais para o lado das cores modais, que nem sugere o episódio de claridade dos modos. Se você quiser saber mais sobre isso,
Clica no link aqui em cima. Então, a gente tem o jônio como referência do maior e o eólio como referência do menor. E a gente pode pensar da seguinte forma. Seguindo o conceito lá da claridade, primeiro vem o lídio, que seria o modo que tem a sonoridade mais aberta. E como é dos maiores, né, como ele tem a terça maior, a gente compara ele com o nosso modo de referência do maior, o jônio. E logo a gente vê então que o lídio, ele é o jônio com a quarta aumentada. O outro modo maior é o mixolídio, que quando a gente compara, a gente vê que ele é o jônio com a sétima diminuída. Dos modos menores a gente tem o dórico, que comparado ao menor natural, ao eólio, tem a sexta maior. Depois o frígio, né, que é o menor com a segunda menor. E por fim a gente tem o lócrio, que é o menor com a segunda e a quinta diminuídas. Esse jeito é legal porque ele já permite que a gente enxergue e relacione os acordes. Por exemplo, acorde com quarta aumentada, o 11+, modo lídio. Acorde menor com sexta maior, modo dórico. Meio diminuto, escala do lócrio. E assim vai. Essa é mais ou menos a síntese daquele assunto, o chord scale, né? Como o americano chama aqui, para nós seria as escalas dos acordes. Já é uma forma da gente saber que escalas ou modos a gente deve utilizar quando estiver lendo cifras, quiser improvisar. E isso é extremamente útil. Útil não, eu diria que é fundamental para qualquer músico. E como eu falei, esses empréstimos, eles não vêm apenas lá do eólio, do menor natural. A gente também empresta das outras escalas e por isso que a gente tem que decorar as 4 escalas, saber os outros modos, por exemplo, o dó menor melódico, né, também chamado de jônio bemol 3, o modo do segundo grau dele, dórico bemol 2, terceiro, lídio aumentado, quarto, lídio dominante ou mixo 4+, quinto, mixo bemol 6, depois lócrio 9 alterada. Teria bem mais coisa, né? Tem a maior harmônica, enfim, tem pano para manga, mas por hora a gente tem que saber que a gente deve decorar pelo menos dessas 4 escalas fundamentais. Bom, e uma vez que a gente tem essas questões resolvidas, e não são poucas, né? A gente pode seguir para a aplicação. E como foi lá no começo do vídeo, a gente vai lembrar a definição que diz que o acorde de empréstimo modal é um acorde que pertence a um outro modo, uma outra escala, que é de uma outra tonalidade diferente daquela em que a gente se encontra e que é utilizado por justa posição, ou seja, sem que haja uma modulação. Logo, nesse acorde de empréstimo, a gente vai ter sempre, pelo menos, né, uma nota que não faz parte da escala ou do modo, que esteja servindo como tonalidade. Então, vamos usar a mesma melodia diatônica que está no contexto de Dó maior. Só que dessa vez, em vez de Dó, Sol maior, ao invés de Sol 7, estou trabalhando com as tríades, né? Tétrades. Eu vou fazer Sol menor. E fazendo esse Sol menor, com isso a gente vai ter uma nota estranha ao modo, uma nota que não é diatônica ao Dó maior. E agora é que a gente deve saber a constituição, os campos harmônicos, e nesse caso a gente tem que saber quais os modos que contém esse Si bemol, sem esquecer do Dó como tônica. A gente não modulou, né, como diz o conceito. A gente vai procurar quais os modos que contém a nota Si bemol, que na tonalidade maior aí no jônio seria a sétima menor. Então, para começar, a gente pode olhar primeiro o modo eólio ou menor natural, que a maioria de nós já conhece bem, já é a referência. Então, a gente já vê logo que no quinto grau do eólio já aparece esse Sol menor. Quinto grau. Pus o pé lá no menor e voltei. Deu aquela inflexão modal, por isso que esse acorde também é conhecido como quinto modal. Agora aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, que está ligada à função de acordes. Se você quiser ver um vídeo sobre esse assunto, eu falei, tá tudo aí, depois é só clicar no link acima. Bom, a gente pegou emprestado esse quinto menor do Dó eólio, mas a gente pode usar outros acordes que estejam relacionados com ele para reharmonizar, usar as relações de relatividade, antirrelatividade, das notas em comum que nem a gente viu lá no vídeo. Então, vamos usar, por exemplo, o relativo desse quinto grau do Sol menor, que é o Si bemol, no nosso caso com sétima, né? Estou fazendo as tétrades. Então, ó, Sol menor. Então agora eu vou usar o Si bemol, que tem relação com ele.
dois estão dentro do Dó eólio, né? Só que um é o quinto grau e agora por essa relação, né, de relatividade e antirrelatividade, eu usei o si bemol. Os dois estão lá, um como quinto grau, o outro como sétimo, né? E a sonoridade é totalmente diferente. E se a gente fizer a cadência com o subdominante, com o quarto grau ao invés do quinto grau, no tom de dó, né? Ao invés desse sol, a gente usasse o fá menor. A gente poderia fazer o mesmo, usar os acordes que podem exercer a mesma função aí de subdominante. Então, mais uma vez, se a melodia deixar, a gente pode usar o acorde do sexto grau ou do segundo grau. Então, por exemplo, a gente pode usar o próprio acorde do quarto grau, vamos ver se cabe. Cabe. E agora vamos fazer as mesmas relações. Em vez do quarto, vamos fazer o Lá bemol então. Vamos ver se cabe, né? Que tem relação com esse Fá menor, né? Lindo! Ficou um Lá bemol lídio. E o outro seria, ao invés do Fá menor, seria o Ré meio diminuto, que é o 2, né? Que pode ocupar também o papel do 4. Então vamos ver se cabe. Ótimo. Gosto, eu gosto muito. Ótimo. E assim a gente vai, você vê que saber as funções é fundamental para a gente ampliar as possibilidades de aplicação. Bom, a gente viu esses acordes emprestados do menor, do eólio, mas esse si bemol também está dentro de outros modos. Por exemplo, no modo mixolídio, a sétima também seria menor. Então, você pode e deve fazer o mesmo. Aliás, a gente pode ir além, a gente pode ainda fazer como a gente fez mais no começo do vídeo. Pode pegar o campo harmônico do mixolídio como um elenco primário de harmonização. Você pode ir experimentando todos os acordes do campo harmônico do mixolídio. Alguns vão soar mais lógicos e coerentes do que outros, mas todos são possibilidades, são outras sonoridades que a gente deve explorar. Então, por exemplo, eu tenho o próprio mixolídio, né? Ó. Então, eu vou considerar que eu vou emprestar um acorde desse mixolídio. Sol menor é um deles. E se eu for lá para o sétimo grau dele? Porque no mixolídio, o Lá é natural, né? Só o sétimo. Então eu não pisei no eólio, eu pisei no mixolídio. Tá vendo? Quem seria o outro desses? Pode tentar um Fá sus, por exemplo. Então, por exemplo, também as sonoridades aí a gente deve ampliar, não ficar só nas tríades lá, ou tríades terciárias, entendeu? A gente deve construída por terças, né? A gente deve mudar, pode fazer os sus, os outros acordes. Então, por exemplo, vou pegar o acorde do quarto grau do mixolídio, ao invés do quinto. E assim a gente vai emprestando. Bom, agora um último exemplo com uma outra escala, a mesma melodia em Dó maior, Lá, Dó jônio. Vamos supor que ao invés do Sol 7 a gente tem Sol 7 bemol 13, né, que é bem comum. Esse Mi bemol do bemol 13 não é diatônico, está fora do jônio. Bom, como eu já decorei os modos, já associei aos acordes, eu sei que o acorde dominante bemol 13 lá, ele é o mixo bemol 6, que é o quinto grau da escala menor melódica. É aquela porção lá que vai do Sol até o Sol, entendeu? Então, como eu falei novamente, você tem que decorar as outras, a menor melódica e a harmônica também. Para fechar, a gente dá uma olhadinha em duas músicas mais conhecidas. A primeira é um pedaço do Din-Din, do Jobim. Bom, tem milhares de músicas, eu peguei duas que eu gosto. Então, essa do Jobim, o Din-Din, por exemplo, ele começa lá. Já faz lá o quinto modal. Ou você pode, então, no lugar desse quinto modal, quem seriam os outros? Vamos supor, ele está aí nesse outro campo harmônico, né? Ele pisou, ele está fazendo do menor. Você pode considerar que esse Sol menor está vindo do eólio, do mixolídio, como a gente já viu. Então, por exemplo, se fosse do mixolídio, eu faria 1 e 1 com sétima, meio, vamos ver, seria... Dá uma cara...
Dá cara de sus, porque a melodia depois vai pegar aqui. Então seria um e um sus. Também daria essa substituição, ó. Um jônio. Um mixo. Sus 4, ó. Então. Pode ser o próprio si bemol, né? No caso do sétimo grau, como a gente viu no exemplo. Tá? E assim a gente vai avançando. Agora, vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, aquela trem azul. Essa é legal, porque ela é toda construída nessa onda, então, que é aquela. Então você vê, a música está em dó maior, eu vou colocando aí a tabela, e ele vai pegando tudo o acorde do menor. Esse lá bemol é o sexto grau do eólio lá. Terceiro grau dele. Mi bemol. E agora, como esse si bemol é com sétima, ó, maior, ele também vai seguindo esses paralelismos, vai fazendo tudo, esse é mais um aspecto dessa música, vai fazendo tudo acorde mais de 7, mais de 7. Também vai dando essa cara ainda mais modal, né? Um pouco meio sati. Então, ó. Chega nesse si bemol, ele tem o lá natural. Essa aqui não pode vir do eólio, porque no eólio, né, o dó menor, o dó eólio, que é o menor natural, ele tem o lá bemol. Então, o acorde do sétimo grau dele é aquele que a gente usou, o si bemol com sétima, né? E não foi. Ainda que também a gente poderia ter feito, se considerasse ele do outro modo, né? Desse mix, como a gente está considerando agora. Então é isso. Ele vem, dessa vez na análise, a gente colocaria 7 do 1 dórico, por exemplo. Poderia vir do dó dórico. Ou poderia vir do mixolídio mesmo, enfim, tá em vários modos, né? Você tem que ver a melodia e ver, então, de acordo com as notas desse acorde, da melodia, aí você tem que saber, por isso que eu falei, a constituição de tudo, tem que saber os modos, as escalas. E você vê no refrão ainda, ó, ele continua com o clima modal, por causa agora, ó, muito legal. Mas fica entre o dó e o fá, nesse eixo, né, que seria diatônico. Então, depois quando ele sai no finzinho do refrão, também dá essa destacada, essas cores modais, né? Então, ó. Aí. Ó o sus lá. Muito legal tudo isso. Altas cores, altos empréstimos e mais empréstimos. Bom, a gente vê que esse é um assunto que engloba vários outros assuntos e são todos esses assuntos que nos fornecem uma base sólida para que depois a gente possa ir se afastando, expandindo e buscando novas possibilidades. E se você gostou demais desse vídeo, você pode compartilhar e também ajudar o canal a expandir, que é a natureza de todos nós. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, mande tudo através dos comentários para esse que é mais um canal no imenso abismo do binário. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.